Meu amado irmão, minha querida irmã, que a paz que excede todo entendimento, a paz que só pode vir do trono da graça de nosso Deus, inunde o seu ser nesta manhã. Quero que você se permita por um instante respirar fundo e sentir o abraço do Espírito Santo envolvendo você, acalmando a tempestade que talvez agite o seu coração. Sei que os dias têm sido difíceis, as noites por vezes longas. As notícias do mundo, as pressões do trabalho, as lutas dentro de casa, a batalha silenciosa em sua própria mente, tudo isso pode parecer um peso esmagador, uma onda que ameaça afogá-lo. Você pode estar se sentindo perseguido e incompreendido, talvez até mesmo esquecido, mas eu quero que você ouça, não a minha voz, mas o eco da voz de Deus falando diretamente ao seu espírito. Ele te vê, ele te conhece. Ela está aqui, no meio da sua dor, no meio da sua incerteza, no meio do seu medo. Ele é a presença constante e amorosa que nunca o abandona. Ele é o Deus que, conforme o salmista Davi nos revela em sua profunda angústia, se inclina para recolher cada uma de nossas lágrimas. Imagine a cena descrita no Salmo 56, um salmo nascido no vale da sombra da morte, onde Davi clama: registra, tu mesmo, o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Pense no significado avassalador deste cuidado. Suas lágrimas, que para o mundo podem ser um sinal de fraqueza, para Deus são preciosas. Cada gota do dor, do frustracá, de saudade, de medo, é vista, recolhida e registrada por um Pai que se importa com os detalhes mais íntimos da sua existência. Nada em você é insignificante para Ele. Hoje, quero que nossa oração seja um refúgio seguro. Construído sobre as fundações inabaláveis do Salmo 56, Davi escreveu estas palavras quando se encontrava em uma situação de perigo mortal. Capturado pelos filisteus em Gate, ele estava em território inimigo, cercado por aqueles que desejavam seu fim. Ele sentia de forma palpável e diária a opressão, o ódio, a ameaça. E ele desabafa com uma honestidade que nos dá permissão para sermos honestos também. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O dia todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos me pressionam sem cessar, pois são muitos os que arrogantemente me combatem. Você se identifica com esse sentimento? Sente a pressão constante vinda de todas as direções? Talvez seja pressão de um ambiente de trabalho tóxico, onde suas palavras são sempre distorcidas e suas intenções mal interpretadas. Davi também sentiu isso. O dia inteiro eles torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim. Para ou mal. Talvez a opressão venha de dentro de sua própria casa, através da falta de apoio, da crítica constante, da incompreensão. Talvez seja a perseguição de uma doença que ataca seu corpo, ou de uma crise financeira que assola sua paz. Ou, quem sabe, a batalha mais feroz seja a que acontece no campo da sua mente, onde pensamentos de ansiedade, de medo do futuro, de acusações do passado, o atacam arrogantemente, dia e noite. O inimigo de nossas almas é perito nisso, em nos fazer sentir encurralados, sem saída, como se estivéssemos sozinhos em Gate. Eles se ajuntam, se escondem, vigiam os meus passos, esperando para tirar minha vida. A estratégia dele é essa: nos isolar, nos intimidar e nos fazer acreditar que o fim é inevitável e que Deus se esqueceu de nós. Mas é exatamente aqui, no ponto mais escuro do Vale no Auge do Medo, que Davi nos entrega a chave de ouro da libertação, o segredo que transforma o cativo em adorador. Ele faz uma declaração que precisa se tornar o hino da nossa alma nesta manhã. Ele não diz: eu não sinto medo, mas sim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Que revolução espiritual está contida nesta frase. EFK. Agrada a Deus não é a ausência de medo, é a escolha deliberada de confiar nele, apesar do medo. É sentir o tremor nas mãos, mas mesmo assim, erguê-las em rendição ao Senhor. É ver as ondas gigantescas, mas escolher manter os olhos fixos em Jesus, que caminha sobre elas em nossa direção. A confiança é uma decisão consciente, um passo de fé no escuro, segurando a mão invisível mas real do Pai. Eu o convido agora mesmo, onde quer que você esteja, a tomar essa decisão. Sussurre para Deus: Pai, eu estou com medo. As circunstâncias me assustam, mas neste momento, eu escolho depositar toda a minha confiança em Ti. Eu me recuso a ser governado pelo medo. E escolho ser conduzido pela Tua mão, este ato de fé. Realinha todo o seu ser. Ele tira o megafone das mãos do medo e o entrega nas mãos da fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso Davi continua, fortalecendo sua decisão,
em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, e não temer que poderá fazer-me o simples mortal. A nossa confiança não se baseia em sentimentos, que são como a neblina da manhã, mas na rocha sólida da palavra de Deus. Louvar a sua palavra é declarar as suas promessas em voz alta, é meditar nelas, é crer que elas são mais reais do que os problemas que vemos. Promessas como o Senhor, o meu pastor e nada me... Promessas como aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Promessas como Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando você se ancora nessas verdades, a pergunta de Davi se torna a sua pergunta. O que pode me fazer um simples mortal? O que pode a calúnia de um homem contra aquele que é defendido pelo advogado fiel, Jesus Cristo? O que pode um laudo médico contra aquele cuja vida está nas mãos do doador da vida? O que pode uma crise econômica contra aquele que é suprido pelo dono de todo o ouro e de toda a prata? A ameaça diminui de tamanho, não porque ela deixou de existir, mas porque a imagem do seu Deus se agigantou em seu coração. A sua segurança não reside na ausência de inimigos, mas na presença invencível do seu protetor, e essa presença é ativada pelo seu clamor. No dia em que eu clamar, retrocederão os meus inimigos. A sua oração é uma arma poderosa que move os céus a seu favor. E ela culmina nesta certeza absoluta, nesta convicção que silencia toda dúvida. Isto eu sei, Deus está comigo. Deixe essa verdade descer da sua mente para o seu coração e se tornar a sua realidade. Em meio a toda instabilidade, declare: eu sei que Deus está comigo. Ele está ao seu lado. Ele luta por você. Ele o ama com um amor eterno. Se esta palavra se esta oracal está sendo um bálsamo para sua alma e fortalecendo sua fé nesta manhã, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva aqui no canal para que possamos continuar crescendo juntos, dia após dia. Deixe a sua curtida, o seu gostei, pois esse simples gesto faz com que o YouTube entenda que esta mensagem é relevante e a mostre para mais pessoas que, assim como nós, precisam de uma palavra de esperança. E, se o Espírito Santo tocar seu coração, compartilhe esta oração com alguém. Envie para um amigo, um familiar, alguém que você sabe que está passando por uma luta e precisa ser lembrado de que suas lágrimas são contadas e que Deus está com ele. Seja um instrumento de paz na vida de alguém hoje. E agora, prepare o seu coração. Nós já batemos a porta do trono, já sentimos o abraço do Pai, já declaramos nossa escolha pela confiança em meio ao medo, fundamentados na poderosa palavra de Deus. Agora é hora de avançarmos para um nível mais profundo de intimidade. É o momento de passarmos da declaração de confiança para o ato de entrega total. É hora de abrir as mãos e o coração e render a Deus não apenas os nossos problemas, mas o nosso próprio ser, em um ato de adoração e submissão que nos levará a um novo patamar de paz e segurança nele. Vamos juntos, neste próximo momento de oração, mergulhar na profundidade da entrega do nosso coração a Deus. Meu amado Pai Celestial, nosso Deus de perto e não de longe, aqui estamos, prosseguindo nesta jornada de oração, neste caminho sagrado que nos leva da superfície das nossas preocupações para a profundidade do teu coração. Nossa confiança em Ti, ó Deus, fundamentados na verdade eterna do teu cuidado, revelado a nós no Salmo 56, mas agora entendemos que a confiança genuína floresce em um solo de completa rendição, de que nos valeria dizer que confiamos em Ti como nosso médico, se nos recusássemos a seguir Tuas prescrições e a entregar a enfermidade em Tuas mãos? Por isso, Pai, neste exato momento, com toda a humildade e sinceridade que o Teu Espírito Santo pode gerar em nós, nós nos despojamos de toda pretensão. Nós nos apresentamos diante de Ti exatamente como somos baços de barro, frágeis, cheios de trincas e rachaduras, marcados pelas quedas da vida e pelas nossas próprias falhas. Reconhecemos, ó Altíssimo, nossa total e absoluta dependência de Ti. Sem Ti, nada somos e nada podemos fazer. A ilusão da autossuficiência se dissipa na luz da Tua santidade, e o que resta é a nossa necessidade crua e desesperada da Tua graça. Confessamos que muitas vezes nem sabemos como orar, mas nos apegamos à promessa de que o Teu Espírito, que em nós habita, o nosso Consolador, intercede por nós com gemidos que palavras não podem expressar. E é na força dessa intercessão celestial que a nossa alma encontra voz para clamar como o salmista Davi, no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, por Teu amor, por Tua grande compaixão,
apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Confessamos diante de ti, Pai, que a raiz de muito do nosso medo é a incredulidade. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelas inúmeras vezes em que nossos olhos se fixaram nas ondas furiosas da circunstância, e não em ti, que és o Senhor dos mares e dos ventos. Perdoa-nos por darmos mais crédito às vozes da dúvida, da ansiedade e do inimigo, do que à tua voz firme e amorosa, que nos garante a vitória. Perdoa o nosso orgulho, essa terrível semente que nos faz acreditar que temos o controle, que nossa sabedoria é suficiente, que nossos planos são soberanos. Confessamos que agimos inúmeras vezes como se fôssemos os arquitetos de nossas vidas, esquecendo de consultar o engenheiro do universo. E o resultado dessa teimosia é este fardo pesado, este cansaço que vai além do corpo e atinge a alma, este esgotamento espiritual que nos deixa sem forças. Senhor, estamos exaustos, cansados de lutar as batalhas erradas, cansados do user, as máscaras da força e da inabalabilidade, cansados de tentar, em vão, manter o controle sobre o que nunca esteve em nossas mãos. Por isso nosso espírito se une ao clamor do profeta Jeremias. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Nós abrimos mão, agora, de nossa força ilusória, de nossa sabedoria limitada, de nossa justiça própria, que não passa de trapos de imundícia, e nos lançamos, como uma criança que se joga sem medo, nos braços eternos e seguros do teu amor. A tua palavra nos exorta. Em Tiago 4:8, com uma clareza penetrante, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É este o nosso desejo ardente agora, Pai. Buscamos essa aproximação, essa intimidade, e em obediência, buscamos a purificação, não por nossos méritos, mas pela eficácia infinita do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado que foi imolado em nosso lugar. Pedimos que este sangue precioso, que fala de coisas melhores do que o de Abel, nos lave agora, que ele purifique nossa mente de pensamentos impuros, nosso coração de sentimentos pecaminosos. Senhor, sonda-nos, expõe diante de nós, com tua gentil luz, todo o ressentimento que aninhamos, toda mágoa que cultivamos, toda amargura que permitimos criar raízes e envenenar nossa alma. Deus, como é difícil, na nossa própria força, abençoar quem nos amaldiçoa e perdoar aqueles que nos oprimem, que nos caluniam, que se alegram com a nossa dor. A nossa natureza caída clama por justiça própria, nosso ego ferido anseia por retribuição. Mas olhamos para o exemplo máximo, teu Filho Jesus, que suspenso entre o céu e a terra, em agonia, intercedeu por seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Concede-nos pela tua graça sobrenatural a força para liberar o mesmo perdão. Nós escolhemos perdoar. Nós entregamos a ti cada pessoa, cada ofensa, cada palavra que nos feriu. Nós os tiramos do tribunal da nossa mente e os colocamos diante do teu justo e misericordioso tribunal. E ao fazer isso, sentimos as cadeias se quebrando, não as deles, mas as nossas. Nós nos libertamos para o processo da tua cura. E nós clamamos por cura, Senhor. Cura para as feridas da alma, para as cicatrizes emocionais que nos fazem sangrar diante de novos desafios. Cura para as memórias de rejeição, de abandono, de abuso, que distorcem a nossa visão de nós mesmos, dos outros e até de ti. Toca, Senhor, com teu bálsamo, cada lembrança dolorosa. Clamamos também pela tua intervenção sobrenatural em nosso corpo físico. Tu és o Senhor Rafa, o nosso Deus que sara. Onde há diagnóstico de enfermidade, onde há dor crônica, onde há um órgão que não funciona bem, nós liberamos agora a tua palavra de cura e de vida. Declaramos que pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados. Cremos no teu poder que pode reverter quadros, recriar células e fazer o impossível acontecer. E clamamos, ó Pai, por libertação. Libertação de todo hábito, vício e compulsão, que nos escraviza e envergonha. Libertação de padrões mentais de pessimismo, de derrota, de ansiedade crônica e de depressão. Libertação de toda a fortaleza espiritual que o inimigo construiu em nossa mente, aproveitando-se de nossas dores e pecados. Em nome de Jesus, cujo nome está acima de todo nome, nós declaramos a nossa liberdade, pois a tua palavra nos garante. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós tomamos posse desta liberdade, não como um sentimento passageiro, mas como uma verdade legal, conquistada para nós na cruz do Calvário. Meu amado irmão, minha amada irmã,
Este momento de quebrantamento é um solo sagrado. Oh, Senhor, está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Sua presença é palpável quando nos humilhamos. E porque cremos no poder da oração coletiva, quero convidá-lo a um passo de fé. Aqui nos comentários, abaixo deste vídeo, há um altar virtual. Quero te encorajar a deixar-lhe o seu pedido de oração. Não se envergonhe da sua necessidade. Escreva de forma simples. Orem pela minha família, pela minha saúde, por um milagre financeiro, pela salvação de um ente querido. Ao fazer isso, você não só externaliza sua fé, mas se une a uma comunidade de irmãos que estarão intercedendo por você. Saiba que eu e nossa equipe lemos e oramos por cada pedido. Você não está mais lutando sozinho. E peço, persevere conosco. Permaneça até o fim desta jornada de oração. Não interrompa o processo. Já lançamos o alicerce da confiança, já erguemos as paredes do clamor e da entrega sincera. Agora, o passo seguinte é nos aquietarmos para ver a glória de Deus preencher o templo que somos nós. Fique, pois a obra está em andamento. Agora, com o coração esvaziado do nosso eu, lavado no perdão, entregue em completa rendição, estamos na posição ideal para receber. Nosso clamor, como incenso suave, subiu até o trono da graça. Não foi um grito de desespero no vácuo, mas o choro de um filho amado nos ouvidos de um pai atento. A atmosfera espiritual está carregada de expectativa. Nosso espírito, agora sensível, é o momento de silenciar as vozes de dentro e de fora, para começar a perceber a resposta dele. A resposta que, muitas vezes, chega não como um terremoto, mas como a brisa suave e tranquila que acalmou Elias, e é para este lugar de percepção espiritual que nos dirigimos agora. Prepare o seu coração para a terceira e transformadora parte da nossa oração. O foco agora se desloca do nosso pedido para a sua ação. É o momento em que a presença restauradora e criativa de Deus começa, de fato, a tocar nossas feridas, a preencher nossos vazios e a reconstruir as ruínas que lhe entregamos. Acalme sua alma, respire fundo. A restauração está para começar. Meu Pai Celestial, nosso refúgio e fortaleza, em nome poderoso de Jesus, nós nos aquietamos na Tua gloriosa presença. O clamor da nossa alma subiu aos céus, a entrega do nosso coração foi feita sem reservas, e o esvaziamento do nosso eu abriu espaço para a plenitude do Teu Tu. E agora, neste oásis de silêncio sagrado que se forma ao nosso redor, nós cessamos as nossas petições para aguçar nossa percepção espiritual. Nós paramos de pedir com a boca para começarmos a receber com o Espírito. E eu quero que você, meu amado irmão, minha querida irmã, se permita experimentar esta transição divina neste exato instante. Sinta a atmosfera ao seu redor. Se Transformer já não é mais o ambiente da batalha árdua, da luta renhida, do clamor desesperado. É a atmosfera sublime do Santo dos Santos, aquele lugar de intimidade profunda, onde a tua Shequina, a tua glória, manifesta, habita, e onde a tua paz, o teu Shalom, reina de forma absoluta e inquestionável. Respire fundo, não apenas o ar físico, mas o próprio sopro de vida de Deus, e receba esta paz, uma paz que transcende o entendimento humano, que não depende de circunstâncias favoráveis, a paz que o próprio Cristo nos legou ao dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Permita que esta paz, como um rio de águas tranquilas e cristalinas, comece a fluir por cada avenida do seu ser, inundando sua mente, suas emoções, seu espírito. Que ela silencie o ruído ensurdecedor da ansiedade, que ela ordene ao mar revolto dos seus sentimentos: aquietai-vos. E que ela ancore firmemente a sua alma na rocha inabalável do cuidado soberano de Deus. Neste preciso momento, o Espírito Santo, o Paráclito, nosso advogado e consolador prometido, se move com ternura e poder em sua direção. Sinta-o, agora, não como uma força distante e impessoal, mas como a presença mais íntima e real. Sinta-o como uma brisa suave que alivia o calor da aflição, como um calor gentil que derrete o gelo do medo em seu peito. Ele está aqui para realizar a obra, que nenhuma terapia humana, nenhuma palavra de autoajuda, nenhum esforço próprio pode realizar. Ele está ministrando diretamente as feridas que você, em um ato de coragem e fé, expôs diante do Pai, onde havia a dor lancinante da rejeição. Ele está aplicando o bálsamo do seu amor incondicional, sussurrando as profundezas do seu espírito: você é meu, você é amado com amor eterno. Eu te escolhi e te chamei pelo nome antes mesmo que o mundo existisse. Onde havia o gosto amargo da traição,
Ele está derramando o óleo da cura, que limpa a infecção do ressentimento, e o capacita a caminhar livre da prisão da mágoa. Onde havia o vácuo da perda e do luto, Ele está preenchendo cada espaço com a sua presença que conforta e satisfaz, lembrando-lhe da promessa de que Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Ele está, neste exato momento, como um divino artesão, juntando os cacos do seu coração. A palavra de Deus nos garante no Salmo 147, 3, que Ele sara os que têm o coração quebrantado e cuida das suas feridas. Visualize com fé o médico dos médicos, com suas mãos chagadas, mas infinitamente gentis, tratando de você, costurando cada rasgo, alinhando cada fratura da alma, e trazendo beleza e propósito onde antes só havia cinzas e dor. Ele está ministrando diretamente a sua alma cansada e sobrecarregada. Para você que se sente no limite de suas forças, que olha para a jornada à frente e pensa: eu não consigo mais. Ouça com o coração a promessa viva do profeta Isaías 40, 29-31. Ele dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Receba esta infusão de força divina agora mesmo. Não é uma energia física que se esgota, mas um vigor espiritual que emana do trono de Deus. Sinta uma nova capacidade, uma nova resiliência fluindo para o seu interior, capacitando-o a enfrentar este dia e os dias por vir, não com o peso do medo, mas com a leveza da esperança renovada. O jugo pesado da opressão, da preocupação, da obrigação, está sendo quebrado agora pelo poder da unção do Espírito Santo. O fardo que você teimosamente carregava, sozinho, está sendo levantado por Ele. Lembre-se do convite amoroso de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Respire fundo e sinta o verdadeiro descanso da alma, a tranquilidade de saber que o controle está nas mãos certas. Eu quero falar com a autoridade da Palavra de Deus diretamente a você que tem sido atormentado por pensamentos de autodepreciação, a você que a voz do acusador tem sussurrado mentiras sobre seu valor. Ouça a verdade do seu Criador sobre quem você é. Ele declara em Jeremias 31, 3: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno eu te amei. Portanto, com benignidade te atraí. O amor de Deus por você não é volátil, não depende do seu humor, do seu sucesso ou do seu fracasso. É um amor eterno, constante, imutável, que o persegue com bondade. Você é uma obra-prima, uma poesia de Deus, criado de forma única e maravilhosa. O Espírito Santo está agora mesmo fazendo um reset em sua mente, substituindo os arquivos de mentiras pelos arquivos da verdade. Em nome de Jesus, rejeite toda palavra de maldição que você mesmo proferiu sobre si, todo rótulo que a sociedade ou pessoas feridas colocaram em você, e abrace com fé a sua verdadeira identidade em Cristo. Filho amado, filho amada, justificado, perdoado, santificado. Cordeiro com Cristo, templo vivo do Espírito de Deus. Esta não é uma fantasia, é a sua realidade espiritual, a paz que você está sentindo. Esta quietude e este consolo em seu espírito é um presente precioso do céu. É a prova palpável de que Deus ouviu seu clamor e está agindo. Mas tesouros como este não são para serem enterrados, são para serem compartilhados. É muito provável que neste momento de paz, o Espírito Santo esteja trazendo à sua memória o rosto de alguém, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, alguém que você sabe que está no meio de um furacão, lutando contra a ansiedade, a tristeza ou o desespero, alguém que precisa urgentemente de um vislumbre desta paz que você está experimentando. Quero desafiá-lo, movido pelo amor de Deus, a ser um embaixador da paz. Não guarde esta bênção apenas para si. Clique no botão de compartilhar e envie esta oração para essa pessoa. Escreva uma simples frase: estava orando e Deus me fez lembrar de você. Espero que esta oração abençoe seu coração. Boca, não tem ideia do poder que um ato de obediência como este pode ter. Você pode ser a resposta à oração de alguém, o instrumento usado por Deus para trazer luz a um coração em trevas.
E agora, com o coração sendo consolado, a alma sendo restaurada e a paz de Cristo governando o nosso interior, nós nos preparamos com reverência para a última etapa da nossa jornada de oração. Nesta manhã, recebemos o toque de cura, sentimos o abraço do Consolador, fomos reassegurados pelas suas promessas infalíveis. Agora, precisamos ser equipados para o caminho que temos pela frente. A vida continuará a ser um campo de batalha, ou, inimigo não, desistirá de suas táticas de intimidação, e as tempestades da vida, inevitavelmente virão. Por isso, nossa oração se volta do consolo para o fortalecimento, da cura para a armadura. Vamos pedir a Deus que Ele não apenas sare as feridas de ontem, mas que nos fortaleça para as batalhas de hoje e de amanhã. Prepare seu espírito para a parte final e culminante desta oração, onde buscaremos ser revestidos de poder do alto, de coragem divina e de uma fé inabalável, para que possamos não apenas sobreviver, mas viver como mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Acalme-se e prepare-se para ser fortalecido. Pai de amor, nosso general de guerra, com um coração, agora consolado pela tua paz, e a alma sendo restaurada pelo teu toque gentil, nós nos levantamos. Nós nos erguemos do pó da nossa fraqueza, não em nossa própria força, mas na força do teu poder, que em nós opera. A fase do lamento e do quebrantamento deu lugar à recepção do teu consolo. E agora, o consolo dá lugar à declaração de uma fé robusta e inabalável. Diante dos céus e da terra, diante das potestades e principados, diante de toda e qualquer circunstância que se levante contra nós, nós declaramos que a nossa fé está firmada na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Nós escolhemos crer, não porque as coisas são fáceis, mas porque tu és fiel. Nós escolhemos confiar, não porque entendemos o caminho, mas porque conhecemos o guia. A nossa boca proclama hoje a mesma convicção do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da alefeira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esta é a nossa decisão. A alegria no Senhor é a nossa força, e não permitiremos que as circunstâncias ditem o nível da nossa adoração. Nós proclamamos a tua soberania, ó Deus. Tu és o Rei que está assentado sobre um alto e sublime trono, e nada foge ao teu control. Os homens podem tramar, os inimigos podem se levantar, as tempestades podem rugir, mas a tua palavra permanece firme. Tu fazes com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. O que o inimigo planejou para o nosso mal, para nos destruir, como fez com José, tu tens o poder de transformar em bênção, para a salvação de muitos e para a glória do teu nome. Nós descansamos nesta soberania. Entregamos a ti o controle que nunca tivemos e confiamos que teus planos são mais altos e melhores que os nossos. Nós proclamamos a tua fidelidade. Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que a tua boca prometeu, a tua mão é poderosa para cumprir. As tuas promessas são o nosso sustento, o nosso pão diário. Promessas como a de Isaías 5:4 e 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Nós tomamos posse desta promessa agora. Nenhuma arma de calúnia, de doença, de miséria, de medo, de feitiçaria, prosperará contra as nossas vidas, porque somos guardados por ti. Nós proclamamos o poder da nossa oração. A nossa oração, feita com fé, não foi um eco no vazio. Ela moveu o teu coração e ativou o teu braço. Cremos que neste momento, anjos estão sendo enviados em nosso favor, que correntes estão sendo quebradas, que portas estão se abrindo e que muralhas estão caindo. Cremos que a nossa súplica, nascida de um coração sincero, é poderosa em seus efeitos. Por isso, nos revestimos agora, pela fé, de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do dia. Cingimos os nossos lombos com a verdade da tua palavra, vestimos a couraça da justiça que recebemos de Cristo, calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, e acima de tudo levantamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, os dardos da dúvida, do medo, da acusação, da condenação. Tomamos também o capacete da salvação, guardando a nossa mente com a certeza do nosso resgate eterno, e a espada do Espírito, que é a tua palavra viva,
e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Nós não somos vítimas. Somos soldados equipados para a vitória. Declaramos com o apóstolo Paulo que em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, e que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Esta é a nossa segurança, esta a nossa âncora. É por isso que o salmista afirma, e nós repetimos com convicção: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O medo que nos assolava, como descrito no Salmo 56, perde o seu poder diante da magnitude de quem tu és em nós e por nós. E nós selamos todas estas declarações com a promessa que é o alicerce da nossa confiança. Aquele que em ti confia jamais será confundido, jamais será envergonhado. A nossa esperança depositada em ti não é uma esperança vã. Ela é uma âncora segura e firme para a nossa alma. Nós não seremos abalados. Se esta oração tem fortalecido o seu espírito, se você deseja começar cada manhã neste mesmo espírito de fé, de ousadia e de vitória, eu quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se aqui em nosso canal e ative as notificações. Faça o compromisso de se juntar a nós todos os dias, para que juntos possamos nos apresentar diante de Deus, buscar a sua face e nos fortalecer mutuamente na fé. Não caminhe sozinho. Vamos formar um exército de intercessores, um batalhão de adoradores que impacta o mundo espiritual através da oração. E agora, meu irmão, minha irmã, fortalecidos, restaurados e revestidos, a nossa perspectiva se alarga. A nossa oração, até este ponto, foi em grande parte focada em nossa própria necessidade, cura e fortalecimento. E isso é bom e necessário. Mas um soldado que apenas se defende nunca ganha a guerra. Chegou a hora de avançarmos. Agora que estamos firmes, podemos estender a mão para levantar outros. Agora que estamos vestidos com armadura, podemos lutar por aqueles que estão indefesos. A nossa oração agora se moverá da defesa para o ataque, do pessoal para o corporativo. Vamos entrar em um novo território de intercessão e batalha espiritual. Vamos nos posicionar na brecha por nossas famílias, por nossa igreja, por nossa cidade, por nossa nação. Prepare-se, pois na próxima e última parte desta nossa jornada matinal, nós entraremos na linha de frente da batalha espiritual, usando as armas que Deus nos deu para derrubar fortalezas e proclamar o reino de Deus sobre a terra. O tempo de interceder é agora. Pai Celestial, nosso comandante, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos apresentamos agora, não mais como indivíduos feridos, buscando cura, mas como um exército unido, restaurado, fortalecido e revestido com a armadura de Deus. O nosso foco se desloca de nós mesmos para o campo de batalha espiritual que nos cerca. Nós nos posicionamos agora como intercessores, como atalaias sobre os muros, e nos levantamos na brecha por nossas famílias, por nossos irmãos na fé, por nossa cidade e por nossa nação. Nós não lutamos com nossas próprias forças, mas pela autoridade que nos foi delegada por ti. Senhor Jesus, tu nos disseste em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará. É com base nesta autoridade, e não em nossos méritos, que entramos nesta batalha. É debaixo da cobertura do teu sangue precioso, que nos purifica e nos protege, que ousamos avançar contra as portas do inferno, sabendo que elas não prevalecerão contra a tua igreja. Em nome de Jesus. Nós iniciamos esta intercessão quebrando o poder do medo sobre as vidas. O mesmo medo que o salmista Davi sentiu em Gate, e do qual ele se libertou pela confiança, é o inimigo que aprisiona tantas mentes e corações. Portanto, pela autoridade que há no nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo espírito de medo, de ansiedade, de pânico, de preocupação e de perturbação. Nós usamos a arma de 2 Coríntios 10:4-5, que diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. A demolição de toda a fortaleza de medo na mente do teu povo, todo pensamento catastrófico, toda mentira sobre o futuro, toda imagem de derrota que o inimigo tem projetado na tela da imaginação do teu povo, nós o levamos cativo à obediência de Cristo. Ordenamos que o medo se retire, que
a ansiedade cesse. Em seu lugar, liberamos a paz de Deus que excede todo entendimento. E declaramos que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Receba essa libertação agora, em nome de Jesus. Nós avançamos agora contra as correntes que prendem as emoções e a alma. Em nome de Jesus, declaramos a quebra de toda a corrente de trauma do passado, as feridas de abuso, de rejeição, de abandono, de traição, que foram abertas na infância ou ao longo da vida, e que o inimigo tem usado como porta de entrada para a amargura, a depressão e o ressentimento. Nós ordenamos que sejam curadas agora pelo poder do Espírito Santo. Onde há uma memória dolorosa, que o bálsamo de Gileade seja derramado. Anás, declaramos a libertação de toda a cadeia de vícios, sejam eles químicos, emocionais ou sexuais. Todo jugo de escravidão que tem humilhado e aprisionado os filhos de Deus, seja quebrado agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Declaramos a liberdade dos cativos e a abertura de portas aos que estão em prisões, conforme a promessa de Isaías 61. Você que se sente preso, sem saída, receba esta palavra. A corrente acaba de se quebrar. Levante-se e ande em novidade de vida pela fé. Agora, com autoridade espiritual, voltamos nossas armas para a restauração dos lares. Pai, Tu és o arquiteto da família, e o inimigo tem investido com fúria para destruir os lares. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo espírito de divórcio, de contenda, de violência doméstica, de infidelidade e de confusão. Nós declaramos que, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos que o amor, o perdão e a honra reinarão nos casamentos. Declaramos a cura no relacionamento entre pais e filhos. Toda a rebeldia, toda a desobediência, toda a falta de comunicação, seja substituída por um espírito de amor e submissão mútua. Nós cobrimos nossos filhos com o sangue de Jesus. Declaramos que eles são herança do Senhor e que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Eles não serão presas fáceis nas mãos do inimigo, não serão seduzidos pelas drogas, pela imoralidade, pelas más companhias. Nós os consagramos a Ti e declaramos que eles crescerão em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Protegemos os lares com o cerco de fogo do Espírito Santo. Todo ataque noturno, todo pesadelo, toda obra de feitiçaria, toda palavra de maldição lançada contra as famílias aqui representadas, nós a declaramos nula e sem efeito, em nome de Jesus, e esta intercessão se expande. Nós nos levantamos como sentinelas por nossa cidade, por Grajaú, por nosso estado, o Maranhão, e por nossa nação, o Brasil. Em nome de Jesus, nós nos opomos aos principados e potestades que atuam sobre este território, trazendo corrupção, violência, pobreza e injustiça social. Nós declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós liberamos a Tua justiça sobre os 3 poderes da República. Pedimos sabedoria e temor do Senhor para os nossos governantes. Declaramos a quebra das maldições de corrupção que têm assolado nossa nação. E clamamos por um avivamento espiritual sem precedentes sobre esta terra. Que a Tua igreja se levante em unidade e poder, que o Evangelho seja pregado com ousadia e que milhões de almas se rendam aos pés de Cristo. Que a Tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, seja derramada sobre a economia da nossa nação, sobre a saúde do nosso povo e sobre a paz em nossas ruas. Meu irmão, minha irmã, você que permaneceu conosco nesta batalha de oração, saiba que você não está mais sozinho. Nós formamos aqui um exército e queremos interceder por você de forma específica e pessoal. Eu te convido agora a dar um passo de fé. Escreva o seu nome e os nomes de seus familiares aqui nos comentários. Não precisa detalhar a causa, apenas escreva os nomes. Nós, como ministério, nos comprometemos a apresentar cada nome diante do altar do Senhor, em nossas próximas orações. Ao escrever seu nome, você está dizendo: presente, eu faço parte deste exército e preciso de cobertura de oração. Faça isso agora. Participe ativamente desta obra. E agora, com nossas petições e declarações feitas, com a batalha travada pela fé, nós nos preparamos para o momento culminante da nossa oração. A luta é irreal, mas a vitória já é certa. Ela foi conquistada há mais de 2000 anos na cruz do Calvário e na ressurreição de Cristo. Portanto, nós mudamos a nossa postura, deixamos a posição de soldados que lutam para assumir a posição de filhos que herdam. A próxima e última parte da nossa oração não será mais um clamor ou uma batalha, mas sim uma declaração profética da vitória que já é nossa em Cristo. Vamos parar de olhar para a luta e começar a visualizar
e a proclamar o resultado que a fé nos garante. Prepare o seu espírito para receber, para concordar e para celebrar a vitória que Deus já decretou sobre a sua vida, sua casa e seu futuro. A trombeta da vitória está prestes a soar. Meu Pai, nosso Deus de vitória, o som da batalha espiritual cessa. Os clamores da intercessão se transformam em cânticos. E o que ouvimos agora no reino do Espírito não é mais o ruído do conflito, mas o som doce e triunfante da vitória que tu nos dás em Cristo Jesus. A poeira assenta, as trevas se dissipam, e a luz da tua glória, como o sol da justiça, surge com cura em suas asas, inundando cada área de nossas vidas. Este não é mais um momento de pedir, mas de receber. Não é mais um tempo de lutar, mas de celebrar a vitória que já foi conquistada para nós na cruz do Calvário. Portanto, com a ousadia que o teu Espírito nos concede, e com os pés firmados na rocha da tua palavra, nós agora nos levantamos como profetas da nossa própria história, e começamos a declarar aquilo que a fé enxerga como realizado. Anis, chamamos à existência aquilo que não existe, porque cremos no Deus que dá vida aos mortos, e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Pela fé, nós declaramos profeticamente: as cadeias que te prendiam foram quebradas. Onde havia cativeiro, opressão e escravidão, agora há a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A palavra do Senhor, dita por Jesus em João 8,36, se cumpre agora em sua vida. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do medo, livre da culpa do passado, livre dos vícios, livre da depressão, livre de toda sentença de fracasso. Nós declaramos que os portões de bronze foram quebrados, e as trancas de ferro foram despedaçadas. Veja-se, pela fé, caminhando para fora dessa prisão. Respire o ar da liberdade. A sua alma está livre para voar, para adorar, para sonhar os sonhos de Deus. O jugo que estava sobre você foi despedaçado, e o fardo foi tirado dos seus ombros, por causa da unção do Espírito Santo. Nós declaramos profeticamente sobre sua vida e sobre sua casa. A paz foi restaurada. Aquele turbilhão de ansiedade, aquela tempestade de preocupações, aquele caos emocional que roubava o seu sono, tudo isso se submete agora à ordem de Cristo. Nós liberamos sobre você a promessa de Filipenses 4:7 e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz não é uma trégua temporária, é uma paz que governa, que atua como um árbitro em seu coração, silenciando toda a contenda. Declaramos paz em seus relacionamentos, paz em suas finanças, paz em sua mente. Onde havia guerra, Deus estabelece a paz. O príncipe da paz está entronizado em sua vida e em seu lar. E todo espírito de confusão e perturbação bate em retirada agora, em nome de Jesus. Nós declaramos profeticamente sobre o seu espírito. A sua fé foi renovada. Aquila talvez estivesse pequena como um grão de mostarda, enfraquecida pelas batalhas. Agora é regada pelo poder do Espírito Santo e floresce com um vigor sobrenatural. Você não é mais um crente tímido, mas um filho ousado que se aproxima do trono da graça com confiança. A sua esperança, que talvez estivesse morrendo, foi ressuscitada e agora brilha como uma tocha em meio à escuridão. A NASA. Fé, como diz Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você agora tem a convicção para crer no invisível e a certeza para esperar o impossível. A sua fé move montanhas, a sua fé agrada a Deus, e é por meio dela que você acessa o manancial de milagres que Ele tem para você. Por fim, nós declaramos profeticamente sobre todas as áreas da sua existência. A bênção chegou. A bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, conforme Provérbios 10:22, te alcançou. Nós abrimos as comportas dos céus pela fé e declaramos que a bênção de Deus está sendo derramada de forma abundante sobre você. Onde havia falta, declaramos a provisão de Jeová Jira. Onde havia doença, declaramos a cura de Jeová Rafa, pois está escrito em Isaías 53:5, pelas suas pisaduras fomos sarados. Onde havia portas fechadas, declaramos que o Senhor, que tem a chave de Davi, abre, e ninguém fecha. Aqueles mesmos inimigos que, como no Salmo 56, te pisavam e te oprimiam, agora serão forçados a testemunhar a tua exaltação, pois o Senhor se agrada em honrar aquele que nele confia. Receba a bênção da restituição. Deus está restituindo os anos que o gafanhoto consumiu. Ele está restituindo a alegria, a honra, as finanças, os sonhos. A bênção está sobre a sua cabeça, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o
seu ministério. E por tudo isso, Pai, nosso coração se derrama em gratidão. Obrigado por ouvir nosso clamor. Obrigado por nos fortalecer para a batalha. Obrigado por lutar por nós e nos entregar a vitória. Não foi por nossa força, nem por nosso poder, mas pelo Teu Espírito. A Ti e somente a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. E agora, meu amado irmão, minha querida irmã, que orou conosco, que chorou, que creu, que lutou e que agora recebe a vitória, vá em paz. Que a poderosa bênção do Deus triuno te acompanhe em cada passo deste dia e de todos os dias da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você saia desta oração não como entrou, mas transformado, renovado, selado pela promessa e coberto pela graça. Você é amado, você é forte e você é mais do que vencedor. Se esta oração foi uma resposta de Deus para você, se você sentiu o poder do Espírito Santo e recebeu esta vitória pela fé, eu quero te fazer um último convite. Primeiro, se você ainda não faz parte da nossa família de fé, inscreva-se agora mesmo no nosso canal para que possamos continuar orando juntos todos os dias. Segundo, seja um farol de esperança. Clique no botão de compartilhar e envie esta oração completa para pelo menos 3 pessoas que precisam de um milagre. E por último, para selar sua vitória no mundo espiritual e físico, comente aqui embaixo com um forte e audível amém. Cada amém que você digita é uma bandeira de vitória que você finca no território que Deus te deu. É uma declaração pública de que você crê e recebe tudo o que foi liberado aqui. Lembre-se, sempre, em Cristo, a sua vitória não é uma possibilidade, é uma garantia.